Henker que vive duas vezes. Capítulo 528. Dragão divino demoníaco gigante, 3. Nossa, Yon-Woo sentiu uma imensa quantidade de poder sagrado jorrando em seu poder. A espada devoradora de espíritos de Hades se enterrou ainda mais como um predador. Então esta é a sua técnica divertida. Foi assim que você conseguiu crescer tão rápido? Que poder eficiente. Você mesmo criou? O caos rastejante sorriu enquanto estava sendo comido. Ele olhou para Yon-Woo com curiosidade, como se estivesse tentando entender a espada devoradora de espíritos de Hades. Ele não exalava uma gota de medo e até parecia estar se divertindo. Yon-Woo sentiu uma súbita sensação de perigo. Ocorreu-lhe que o Crawling Chaos estava almejando isso. Fazia sentido agora que os ataques do Crawling Chaos tivessem sido muito mais fracos do que sua reputação sugeria. Yon-Woo rapidamente cancelou a ativação de suas habilidades e tentou recuar. Mas o caos rastejante disparou mais tentáculos de suas costas, prendendo-se a Yon-Woo. Onde você pensa que está indo? Você deveria me comer. Mas, tudo. Os olhos do Crawling Chaos estavam cheios de prazer. Ele era pior que Agares. Seu maluco. O rosto de Yon-Woo se contorceu em irritação. O Crawling Chaos queria ser consumido para que ele e Yon-Woo pudessem se tornar um. Ah, é aqui que o pai está. Nosso pai simplório, por que você é tão lento? Como você consegue se mover nesse corpo? O que está por trás do seu esquema? Como você conseguiu planejar isso enquanto dormia? Você planeja acordar ou não? Sua mente é tão vasta que nem eu consigo entender o que você está pensando. Se ao menos eu pudesse estar um pouco mais perto de você. Se ao menos. Pai, se eu consumir esse ser que faz parte da sua existência, vou me aproximar de você? Isso vai ser divertido. Os pensamentos do Crawling Chaos inundaram Yon-Woo. Como ele era uma entidade tão gigantesca, seus pensamentos fluíam de maneira caótica e não cronológica. Ele não parecia se importar se Yon-Woo o comesse e o transformasse em alimento. Ele não se juntou à batalha sem conhecer os perigos. Era possível que o caos rastejante estivesse tentando dominar Yon-Woo com seus pensamentos e engoli-lo. Ou talvez sua curiosidade insaciável o estivesse levando a examinar a estrutura da escuridão dentro de Yon-Woo. Ou ele poderia estar fazendo isso para se divertir. Yon-Woo sabia o quão insano era o caos rastejante. Ele não ficaria surpreso se o caos rastejante se sacrificasse apenas por diversão. Se o Crawling Chaos tivesse sorte, ele descobriria o segredo das trevas, que ninguém no universo foi capaz de aprender. Se ele não tivesse sorte, ele se tornaria parte do segredo. Qualquer resultado o divertiria. Yon-Woo não estava exagerando quando chamou o Crawling Chaos de bastardo maluco. Yon-Woo desprezava o caos rastejante da cabeça aos pés. Assim como o demonismo, que lutou contra o caos rastejante com ele. Era possível que o caráter do demonismo tivesse ficado mais forte agora. Ele sorriu maliciosamente, seus caninos afiados brilhando. Você é apenas uma bola de pensamentos que não consegue nem se expressar adequadamente e ousa ter fome deste corpo. Mutar, venha até mim. Yon-Woo fortaleceu a espada devoradora de espíritos de Hades. O poder sagrado do caos rastejante começou a jorrar como tinta de uma garrafa quebrada. A imensa quantidade de poder sagrado e vestígios que surgiram desde a criação do universo deixou Yon-Woo tonto. Ele se fundiu com o demonismo e aumentou sua força em vários níveis como fruto do bem e do mal. Mas esses eram apenas atalhos. Em contraste, o caos rastejante construiu firmemente sua fundação ao longo dos tempos e era tão sólido quanto uma fortaleza. Yon-Woo simplesmente não conseguia se comparar a ele. A própria existência do Crawling Chaos era como uma arma. Independentemente disso, Yon-Woo avançou com a espada comedora de espíritos de Hades e lentamente invadiu mais a existência do caos rastejante. Kiahaha, o caos rastejante continuou a enfiar sua existência em Yon-Woo. URNG. A pedra do pecado vibrou veementemente. Superbia esmagou os vestígios do caos rastejante tentando infectar Yon-Woo com o caos, e Gula engoliu ansiosamente o poder sagrado. Seu coração de dragão, que foi aprimorado pelo despertar do corpo dracônico divino gigante demoníaco, forneceu à pedra do pecado mais energia quando ela superaqueceu. Sacudir. O empurrão e puxão entre Yon-Woo e o caos rastejante começou a fazer o universo se curvar em torno deles. As dimensões do mundo físico começaram a entrar em colapso como se o universo estivesse à beira da destruição. Um espaço curvo da quarta dimensão apareceu. Rachadura. Foi uma singularidade que engoliu toda a matéria, antimatéria, tempo e espaço, criando uma ergosfera delimitada por um horizonte de eventos. Tanto Yon-Woo quanto o Crawling Chaos perderam lentamente a sanidade quando foram levados para a dimensão em colapso. Yon-Woo suportou a força da pedra do pecado enquanto o caos rastejante liberava mais vestígios. Ao fazê-lo, a singularidade gravitacional alargou-se e a dimensão começou a colapsar mais rapidamente do que a velocidade da luz, criando um buraco negro. KRRRR. Uau! O espaço ao redor dos dois desapareceu para revelar um local totalmente novo. Era um mundo escuro sem um único raio de luz. Antes que Yon-Woo pudesse descobrir onde ele estava, de longe, o caos rastejante riu. Haha! Finalmente cheguei ao lugar onde nosso lento pai está dormindo. Eu sou o único dos filhos dele que veio aqui. Ainda usando a aparência de Jeong-Woo, o Crawling Chaos desenrolou suas Sky Wings e voou rapidamente. Yon-Woo não tinha ideia de para onde estava indo. Ele não sabia dizer qual lado era para cima, para baixo, para a direita ou para a esquerda.
Ele se lembrou de ter lutado com o Crawling Chaos momentos atrás. Então ele não tinha ideia do que tinha acontecido. Assim como ele estava prestes a alcançar o caos rastejante para perguntar. Não vá aí, é perigoso. Alguém agarrou seu ombro. Yon-Woo se virou e seus olhos se arregalaram de surpresa. Rei Macaco? Era um homem com olhos travessos e longos cabelos brancos? A Exúvia que o exército do diabo havia arrebatado antes que Yon-Woo pudesse encontrá-lo nas montanhas dos 5 elementos. Ele e a Rainha do Verão ajudaram Yon-Woo a salvar Jeong-Woo no relógio de bolso. Por que ele estava aqui? Este é o mundo do seu inconsciente, garoto. Só então Yon-Woo entendeu. Quando os vestígios do caos rastejante alcançaram uma determinada área de sua mente, os mecanismos de defesa de Yon-Woo forçaram a vir para este mundo. Isso também explicava por que as Exúvias do Rei Macaco estavam aqui. Embora ele tenha absorvido o Rei Macaco, o senso de identidade do Rei Macaco era muito forte. Então ele sobreviveu na inconsciência de Yon-Woo, assim como a Rainha do Verão. Yon-Woo se sentiu um pouco arrependido. Embora ele frequentemente convocasse a Rainha do Verão, ele não atendeu aos pedidos do Rei Macaco para ser convocado. Foi em grande parte devido ao fato de ele estar muito fraco. Mas as Exúvias do Rei Macaco apenas riram alegremente, como se isso não importasse. Como você está se sentindo? Normalmente, mesmo seres transcendentes não conseguem olhar para dentro do seu inconsciente. Yon-Woo não sabia o que dizer porque acabou de abrir os olhos e se viu aqui. Não sei, é grande e vasto. E escuro, não é? Um canto da boca do Rei Macaco se ergueu enquanto ele continuava falando. Garoto, isso mostra o quão sombrio é o seu eu interior. Você deveria refletir sobre isso. Yon-Woo não disse nada. Ele pensou que Shannon ficaria satisfeito em ouvir o que o Rei Macaco disse. O Rei Macaco caiu na gargalhada de Yon-Woo, que silenciosamente apertou os lábios. De qualquer forma, você cresceu bastante desde a última vez que te vi. Impressionante. Seria uma luta acirrada mesmo se meu verdadeiro eu vier aqui. O Rei Macaco olhou para Yon-Woo de cima a baixo competitivamente. Se eles estivessem em qualquer outro lugar, ele poderia ter desafiado Yon-Woo para uma luta. No entanto, Yon-Woo apenas se sentiu desconfortável. Mesmo sendo mais forte, havia algo nas Exúvias do Rei Macaco que tornava difícil abordá-lo. Obrigado, mas por que você me disse para não segui-lo? Yon-Woo rapidamente mudou de assunto e voltou-se para olhar na direção onde o caos rastejante havia desaparecido. O caos rastejante já estava enterrado tão profundamente na escuridão que era difícil senti-lo. Não importa o quanto Yon-Woo ampliasse seu território de reconhecimento, tudo o que ele conseguia sentir era escuridão. Ele não sentiu nada. Como disse a Exúvia do Rei Macaco, estava muito escuro. Também foi um pouco angustiante. Embora fosse definitivamente o seu mundo interior, parecia estranho, e até mesmo seus instintos lhe disseram para não perseguir o caos rastejante. Uma vez que ele entrasse naquela área, ele não seria capaz de encontrar o caminho de volta. Ele não achava que o espaço tivesse sido criado só porque ele era um com o demonismo. O demonismo era apenas um aglomerado de vestígios repletos de fortes desejos. Era impossível para a criatura ter um inconsciente tão profundo. Isso significava que este lugar pertencia a Yon-Woo. O que poderia haver naquela escuridão profunda? Era como um vazio, um abismo. O caos rastejante agiu como se algo estivesse ali. Mas a única coisa que o encantou foi a escuridão. O que era mais uma razão para Yon-Woo não entender o que estava acontecendo. Embora tenha sido escolhido como descendente do Rei Negro, ele era um ser separado. Não havia como o ser que o caos rastejante procurava desesperadamente estar aqui. No entanto, se o ser realmente estivesse lá, isso significava que ele tinha uma conexão direta com o legado do Rei Negro. No entanto, Yon-Woo também nunca foi ameaçado por aquela escuridão. Havia muitas coisas que ele não sabia. Perguntas levaram a mais perguntas dentro de sua cabeça. Felizmente, as Exúvias do Rei Macaco o trouxeram de volta à realidade. Deixe-o em paz. Você tem um trabalho para cuidar, não é? Yon-Woo assentiu. Se houvesse algo ali, a Exúvia do Rei Macaco mencionaria isso. E tal como tinha avisado, parecia perigoso ir mais longe. Ele não gostou do fato de o caos rastejante estar se movendo livremente no mundo de seu inconsciente. Mas, ao mesmo tempo, ele não achava que o caos rastejante seria capaz de fazer algo importante. O abismo era muito vasto. Até mesmo o caos rastejante de eras antigas parecia pequeno dentro dele. Além disso, assim como dizia a Exúvia do Rei Macaco, ele tinha algo para cuidar. As revelações. Ele precisava pegar as peças que o caos rastejante possuía. Yon-Woo voltou-se para a Exúvia do Rei Macaco. Para onde devo ir?